Imagina a seguinte situação: a mulher engravida e o homem começa a sentir todos os sintomas clássicos de uma gravidez. Pois é, o nome disso é Síndrome de Covad e eu vou contar para vocês o que é isso. Vem comigo. O nome Covad foi utilizado pela primeira vez por um antropólogo chamado Taylor em 1865. Essa palavra deriva do verbo francês couver, que pode ser traduzido como chocar. O termo Covad era associado ao comportamento dos pais durante o ritual adotado por culturas antigas. Nessas culturas, acreditava-se que o homem deveria distrair espíritos malignos enquanto a mãe dava à luz à criança. Em resumo, o ritual era mais ou menos assim: a mãe continuava trabalhando até próximo à data do parto, enquanto isso o homem ficava de cama. Quando chegava a data do parto, a gestante ia para a selva com outra mulher para ajudar a criança a nascer, e o homem ficava em casa na cama simulando todas as dores do parto, todas as dores do nascimento, toda aquela agonia que a mulher passa durante o trabalho de parto, distraindo esses espíritos para que esses espíritos malignos descarreguem a sua ira no homem, que no caso está simulando a mãe, e a mulher possa fazer o parto de forma mais tranquila possível. Em algumas outras culturas antigas, o Covad era mais dramático ainda, porque o homem se vestia e se pintava com a mulher dele, ficavam num quarto escuro durante todo o trabalho de parto dela. E aí depois que a criança nascia, ela era colocada num berço próximo ao local onde o pai ficava. Dentro dos estudos antropológicos, aponta-se que esse ritual servia para estimular o desenvolvimento e a expressão do papel paternal. Mais recentemente, a síndrome de Covad vem sendo relacionada ao desenvolvimento de sintomas físicos e psicológicos que acontecem em homens quando as suas esposas estão gestantes. Inclusive, a Covad recebeu esse nome de síndrome somente no ano de 1965, quando um psiquiatra britânico chamado Tretovan, não sei se pronuncia o nome dele assim, mas eu vou colocar escrito aqui para vocês, publicou um artigo falando sobre todos esses sintomas de gravidez que alguns homens estavam sentindo. Ele caracterizou essa síndrome como um conjunto de sintomas experimentados pelo pai desde o início da gestação até o parto da criança, ou às vezes até um pouco antes da criança nascer. Os estudos desse psiquiatra mostraram que esses sintomas eram mais frequentes no terceiro mês de gestação e tendiam a ir diminuindo até o 9º mês. Porém, ele descreveu que, próximo ao final da gravidez, os sintomas físicos poderiam ser acompanhados de sintomas psicológicos, como depressão, irritabilidade, tensão, insônia e até gagueira. A incidência dessa síndrome é altamente variável. Em um estudo realizado em 2007, em que os autores reuniram artigos publicados entre 1950 e 2006, eles encontraram um índice de 11 a 97% em vários países do mundo. Em outro estudo também de 2007, os pesquisadores da Universidade de St. George, em Londres, acompanharam 282 pais, na verdade homens que estavam prestes a se tornar pais, identificaram que 11 desses 282 tiveram pelo menos um dos sintomas de gravidez. Mais adiante, em 2013, outro estudo acompanhou 143 homens que também estavam prestes a se tornar pais e identificaram que 72% desses 143 também tiveram sintomas de gravidez. Apesar da existência de vários artigos, não existem dados consistentes para apontar as causas da síndrome de Covad. Entretanto, alguns teóricos acreditam que a ansiedade pode ser a causa, ou se não, pelo menos uma questão fundamental para o desenvolvimento dessa síndrome. Há também a ideia de que a supressão das preocupações do homem em relação à paternidade acabem se convertendo em sintomas psicossomáticos. Com relação às causas da síndrome de Covad, eu gostaria de citar de forma bem resumida 3 abordagens que tentam explicar quais são essas causas. A primeira abordagem é a teoria psicossocial. A teoria psicossocial ela considera que a síndrome de Covad seja uma resposta à marginalização do papel social do pai. Nesse sentido, alguns aspectos da autoimagem e da identidade do homem vão sofrendo transformações para que ele consiga incorporar
o papel da paternidade. Na mesma direção, os estudos da parentalidade apontam para a relação do envolvimento do homem na gravidez com a preparação para o desenvolvimento do papel parental. E por fim, as teorias psicanalíticas enfatizam uma inveja que o homem sentiria em relação à mulher pela capacidade que ela tem de procriar e uma competição em relação ao bebê. Dessa forma, a síndrome representaria uma tentativa dos pais de competirem com as suas esposas, e isso seria uma identificação com a gravidez e com o papel materno. E por fim, vale lembrar que essa síndrome não traz nenhum risco à saúde, não é uma coisa grave, mas ela pode, por estar ligado às questões de ansiedade, elas podem trazer um pouco de sofrimento emocional mesmo. Então, no caso de haver um sofrimento maior, o recomendado é fazer um acompanhamento com um psicólogo, né, um acompanhamento psicoterápico para trabalhar essas questões de ansiedade. E você, já conhecia essa síndrome? Conhece um homem que já teve esses sintomas de gravidez? Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com alguém e valeu, um abraço.